Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre a nossa reflexão. E a nossa reflexão dessa semana está ligado a um tema e a um contexto bastante específico. O autor citou como exemplo do materialismo Karl Marx, e é sobre ele que nós vamos falar. Karl Marx, a religião é o ópio do povo. Então nós vamos abordar esse tema bem específico porque trata diretamente com a lição. Aqui eu já queria colocar que o auxílio do professor que é colocado, que é vendido para nós também, junto com a revista, traz um conteúdo bem explicativo sobre essa questão. Então, nós temos que prestar um pouco de atenção, porque tem alguns professores que estão associando a ideia de materialismo com consumismo. O autor, a revista e a história relacionado ao materialismo não tem ligação com o consumismo ao qual a pessoa compra, ou a pessoa dá valor ao dinheiro, dá valor ao carro. Nesse contexto histórico não tem relação nenhuma. Materialismo, dentro do contexto de Karl Marx, é uma ideia, é uma ideologia concernente às mudanças sociais e culturais, e é isso que nós vamos aprender um pouco aqui. Eu quero deixar também na descrição do vídeo aqui 3 vídeos importantes. O primeiro seria sobre a Revolução Sexual, que é um vídeo que fala sobre o evento de maio de 1968, está imperdível. Eu também tenho um vídeo aqui que eu vou deixar na descrição, LGBTQIA+. O que precisamos saber sobre o movimento político e social? Está relacionado à lição também, lições passadas. Lei que instituiu o divórcio 26 de dezembro de 1977. Então você tem aí 3 conteúdos importantes que vai dar contorno àquilo que eu vou falar aqui. Eu lembro que eu postei um dos vídeos do LGBT, o que precisamos de saber sobre esse movimento político e social, e um abençoado colocou lá que nós não precisávamos de saber sobre LGBT, porque nós precisávamos de pregar a palavra de Deus. Espere aí, analise, reflita e pensa. Nós somos professores e professoras. Estamos aqui como teólogos, principalmente eu. Eu tenho uma formação teológica na faculdade, sobre teologia, né, na área da teologia. Então, o professor, o teólogo, ele tem o dever de buscar conhecer todos os assuntos. E dentro da ideia do autor, você pode ver que ele trabalha, esse autor ele foi fantástico, muito inteligente, um professor muito sábio, muito conhecedor de teologia e de história, traz temas relevantes que tratam, se você pôr esses temas numa bolha, você vai ver que ele está colocando esses temas dentro do contexto de revolução estrutural, social da sociedade aonde nós vivemos. É contornos pedagógicos, sociais, que estão alterando a nossa forma de pensar, analisar e refletir sobre teologia e igreja. Então, meus irmãos, quando nós abordamos temas assim, temas que o próprio autor abordou dentro da revista ou dentro do livro. Então, o que nós fazemos é trazer um conteúdo adicional àquilo que você precisa entender. Porque se você entende bem os assuntos que a revista trata, amém!
você pode nos ajudar dentro do conteúdo do canal. Agora, tem pessoas, tem irmãos e irmãs que têm certas dificuldades de entender e compreender determinados contextos. Então, uma lição como essa, que para mim é muito óbvio, é muito claro, é muito objetivo e muito prático de se entender, para muitos não é. Então, o nosso canal é feito para o quê? Como eu sempre falo, é para agregar valor às suas aulas e nunca tentar expor a religião ou a Assembleia de Deus ao ridículo. É por isso que nós estamos trazendo aqui conteúdos de muita qualidade, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Karl Marx e a Revolução Industrial, que é o tema central aqui da nossa lição. Então nós vamos falar sobre Karl Marx, a religião, o ópio do povo. Tá? Então vamos lá. Karl Marx, para a gente se situar, ele vai nascer em 1818 e vai falecer em 1883. Para nós nos sintonizarmos, a Revolução Industrial, que importa para Karl Marx, ela vai acontecer em 1760, muito antes dele ter nascido, até 1840, consideramos aí a história da Revolução Industrial, onde as pessoas saem do campo e vão para as cidades trabalharem. Aí você vê muitos episódios acontecendo, Robert Hanks, por exemplo, Inglaterra, enquanto as mães e os pais estão trabalhando nas fábricas, os filhos estão na rua roubando, fazendo vadiagem. Aí o que acontece? Ele vai ter a grande ideia de ensinar essas crianças e aí ele muda o curso da história dentro do período da Revolução Industrial, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui a Karl Marx, nós vamos ver que as ideias de Karl Marx deram contornos doutrinários à filosofia materialista, tá bom? E a converteu em uma poderosa força ideológica, ou seja, dando força ideológica às revoluções sociais e sexuais acontecidas após Karl Marx, tá bom? Então você vai ver que essa ideia de Karl Marx vai dar contorno doutrinário à filosofia materialista e nós vamos ver ela aqui também, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos ver também que o materialismo, ao contrário do idealismo que trabalhava, porque o idealismo era uma ideologia pensada antes das ideias de Karl Marx. O idealismo trabalhava com a ideia da razão construída na história. Diferente de Karl Marx, que dizia que para construir a história não se precisava da razão, mas da força e muitas das vezes da violência, porque ele tratava entre duas esferas, o proletariado e a burguesia, tá bom? Então, enquanto Karl Marx pensava na ideia da força, o idealismo trabalhava com a ideia da razão, tá bom? Então, o idealismo ele vem antes das ideias de Karl Marx. Então, não menosprezando a ideia da razão, mas colocando a razão em segundo plano concernente ao desenvolvimento da história ou na história, tanto Marx como Engels, né, eles acrescentam a questão social, a ideia dialética de Hegel, tá? De Hegel, tá bom? Então você vai ver que a ideia dialética de Hegel vai ser o quê? Vai ser colocada em questão. Só que eles acrescentam, em vez de eu tratar a ideia dialética, eu acrescento a questão social. As ideias, razão, tá, são importantes, vêm do idealismo, são importantes, mas são anteriores à matéria, porque eu valorizo o quê? Aquilo que é concreto. Porque quando eu falo de um materialismo filosófico, eu estou falando que tanto a origem quanto a existência
do ser humano partem de uma condição concreta. É por isso que as ideias da evolução, as ideias da evolução, elas vão ter muito peso. Por quê? Porque o materialismo filosófico trabalha com concernente à origem e à existência, partem de uma condição concreta. Então, essas condições concretas fazem com que esse materialismo filosófico ganhe força, tá bom? Então, vamos lá. A história avança por causa da tecnologia, era o que estava acontecendo. E o domínio do homem sobre a natureza, o domínio gerava o quê? Gerava o progresso e também o enriquecimento. Então nós vamos ver que por causa dessa questão do domínio do homem sobre a natureza, nós vamos ver a geração também de exploração da classe operária, que ficará cada vez mais empobrecida. Então, o que Karl Marx está visualizando ali é uma classe operária que ele chama de proletariado, ao qual eles trabalham e não pensam, não raciocinam, não olham para a sua condição e cada vez vão ficando mais pobres e cada vez estão sendo mais explorados. E dentro desse contexto, a burguesia, os que detinham o poder de mando, eles estavam enriquecendo cada vez mais. Então, dessa ideia de geração, de exploração da classe operária, tem até um vídeo muito famoso, né, do Charlie Chaplin, né, que ele está numa empresa e ele começa a apertar vários parafusos. Eu acredito que você já deve ter visto isso. Esse vídeo está na internet. E de repente ele começa a não dar conta e ele vai indo até ele entrar dentro do maquinário, né? E às vezes para parar para almoçar, ele é uma sopa lá que eles estão comendo e tem que ser super rápido porque o patrão tá lá em cima e ele olha para o tempo e ele já liga aquela esteira e começa tudo de novo. Então é mostrando uma realidade, fazendo uma crítica ao contexto ao qual as pessoas estavam vivendo, ao qual chegavam a trabalhar de 14, 16 horas, 12 horas por dia. Então, realmente existia uma certa exploração que Karl Marx, nessa visão, começa a analisar. Então, 2 pontos devem ser analisados. Primeiro, a sua teoria e a sua filosofia. Dentro da teoria de Karl Marx, eu entro no materialismo histórico, tá? Dentro da sua teoria. A sua teoria fala sobre o materialismo histórico. Nessa questão do materialismo histórico, a evolução e a organização da sociedade se dá pela relação com a sociedade e os meios de produção, porque nós estamos falando de um período da Revolução Industrial. Dentro da sua filosofia marxista, lembrando que a filosofia ela está adentro a essa questão, tá bom? Era o materialismo filosófico ou dialético, que fala da origem e da existência a partir de uma condição concreta, né? Então, as ideias de Charles Darwin vai ter muito peso nesse contexto. Por quê? Porque antes se tinha a ideia de origem e existência através da Bíblia e da Igreja. Mas agora, Karl Marx e Engels também, Friedrich Engels, ele vai usar o quê? Vai usar coisas concretas. É por isso que ele começa a menosprezar a religião, que nós vamos falar aqui, e dar valor mais nas coisas concretas, naquilo que pode mudar a sociedade, tá bom? Então, outro conceito abordado por Karl Marx é a palavra ideologia. Nessa ideia de ideologia, nós vamos ver que a ideia é
a construção de classes dominantes, que é o que existia na época, com o objetivo de garantir a exploração e a dominação das classes inferiores. A ideologia seria a utilização de concepções. Quais concepções seriam essas? Seriam concepções éticas, estéticas e religiosas. Outra questão também tratada no concernente à ideologia é a questão dos valores da burguesia, que impedia, o que impedia, sendo que nós estamos falando de exploração, impedia a consciência de sua condição. Então, quando eu falo de trabalhadores dentro de uma fábrica, dentro de um período ao qual eles trabalhavam 12, 13, 14, 16 horas por dia, um período absurdo, sem descanso, sem férias, enfim, aquela loucura da Revolução Industrial, eu estou falando de ideologia. Quais são essas ideologias? Essas ideologias impõem concepções éticas, estéticas, religiosas, tá? E também valores da burguesia que impedia a consciência dessas pessoas que estavam nessa condição. As pessoas não analisavam, não pensavam, não se autoavaliavam. Então essa é a grande ideia. Então daí vem o conflito e não a consciência, que faz a mudança de período. Então, como nós estamos fazendo uma transição para esse período, Karl Marx e Engels entendiam que o que poderia resolver essa questão e que poderia fazer uma mudança de período seria o conflito e não a consciência, porque o idealismo trabalhava com a razão como forma de mudar a sociedade, tá? Porque a razão também trabalha com questões concretas. É por isso que houve um rompimento com o teocentrismo. O teocentrismo partia da igreja, o teocentrismo partia da Bíblia. Agora a razão não. A razão ela rompe com a espiritualidade e tenta buscar argumentos e mudanças através da esfera social, política, tá? E científica. Então a razão vai trabalhar com essas questões. Então o conflito para Karl Marx e Engels é necessário. Então nós vamos ver que dentro dessa ideia de Karl Marx e Engels, o comunismo é inevitável, tá bom? Eu me lembro que a professora de gestão pública, porque eu também faço gestão pública, ela na primeira aula disse o seguinte para nós: olha, o Brasil é propenso ao socialismo. Não só o Brasil, mas países da América Latina. E se você for olhar qualquer mapa que fala sobre os países de direita, países de centro-esquerda e países que são progressistas, que têm presidentes progressistas, você vai ver que de 19 países que nós temos na América Latina, pasmem vocês, 6 países apenas são de direita. Então, se você pega 19 países e tira 6, você vai ver que sobram 13 países que são de esquerda, centro-esquerda e progressistas, tá bom? Então você vai ver que o sistema de Karl Marx invadiu praticamente todo o mundo. Você vê aí uma China que é comunista com viés capitalista, você vê a Coreia do Norte que é uma ditadura comunista, você vai ver também a Venezuela, você vai ver Cuba, que adotaram o sistema socialista, e você vai ver que há um fracasso. A Rússia também usa um regime socialista, capitalista, né? E que tem como principal regra estabelecer normas e padrões dentro dessa questão marxista, tá bom? O autor ele vai citar a questão do neomarxismo.
que foi a partir de 1930. É uma atualização dessas doutrinas marxistas clássicas. Então, deram contornos ideológicos e também doutrinários, mas de uma forma mais sofisticada, mais digerível, né? Que as pessoas aceitem com mais facilidade para a sociedade. Então, com uma roupagem científica, ou seja, tudo é provado através da ciência, diferente do materialismo filosófico de Karl Marx e Engels, porque aqui a roupagem é científica. Então, o que eu posso provar, a evolução da ciência, enfim, as questões que envolvem a sociedade está ligado não mais a uma filosofia materialista, mas a um marxismo mais voltado à ciência, tá bom? Então você vai ver que quando Karl Marx vai avaliar essa questão da religião, né, voltando um pouquinho agora antes de 1930, que é essa nova roupagem, para Marx a religião é o ópio do povo, é a vergonha do povo. Por quê? Porque Karl Marx, mesmo ele sendo judeu, sendo instruído com viés protestante e vivendo como ateu, ele entendia que a religião, assim como o poder econômico da Revolução Industrial, a religião ela alienava as pessoas, tanto no âmbito social quanto no âmbito econômico, porque a religião valorizava o trabalho, valorizava o trabalhador, as horas trabalhadas, o cuidado com a família. Então você vai ver que dentro dessa questão do ópio do povo, Karl Marx vai falar que a religião é uma fuga da realidade, porque ele trabalha com algo palpável, tá? O materialismo, algo palpável, algo que pode ser explicado. Então ele fala, não, a religião é uma fuga da realidade, é uma droga que agia para criar uma realidade utópica. Então, essa ideia de Karl Marx, ela é muito complicada, porque ele diz que é a vergonha do povo. A religião, ele não só bateu na questão do proletariado, né, da burguesia, ele bateu na questão da religião, porque a religião fazia o quê? Alienava as pessoas, segundo Marx, tá bom? Aí nós vamos ver surgir, depois do falecimento de Karl Marx e de Friedrich Engels, vai surgir um homem que vai fazer toda a diferença na questão da revolução social e sexual, que é o neomarxismo de Antônio Gramsci. A história não poderia, olha para você ver o que mudou depois de Antônio Gramsci e como as ideias de Antônio Gramsci influenciam o nosso contexto. Tudo que está acontecendo hoje, dentro da escola, escolas particulares, escolas estaduais, escolas municipais, dentro da igreja também, na sociedade. Vamos lá. A história não podia ser vista como o desenvolvimento apenas de forças produtivas, como Karl Marx e Engels defendiam a força, né? E não pela razão, como o idealismo defendia a transformação da sociedade, mas como expressões de modelos culturais. Mudam-se o foco do aspecto econômico para o cultural. Sai da esfera do econômico, como Marx trabalhava, para mudar um regime ou um sistema. Então, peraí. Para Antônio Gramsci, ele dizia que para mudar uma sociedade eu não preciso mais das forças econômicas ou do aspecto econômico para mudar um ambiente. Falar sobre o proletariado e a burguesia. Não, eu não preciso de ter essa luta, esse enfrentamento que Karl Marx dizia, a luta de classes. Não, para ele, o aspecto cultural era o suficiente para mudar um sistema de uma nação ou um regime, seja ele qual for. Aí ele vai usar 3 regrinhas básicas. A primeira
é a revisão do marxismo, ou seja, sair do campo do confronto para a fomentação cultural. Entenda isso, fomentação cultural. Vai associando aquilo que você já vê hoje, tá bom? Segundo ponto que ele aborda, o uso político do conhecimento e a politização da cultura. É através da política que ele vai começar a atuar e não no chão da fábrica, ok? Então, o uso da revolução cultural vai ser muito importante, principalmente da década de 60 para cá. Então, olha para você ver, dentro desse conceito do uso da política do conhecimento, o uso político do conhecimento e a politização da cultura, você vai ver que eu não preciso criar algo novo, algo extraordinário, diferente, não. Eu preciso ressignificar conceitos já existentes na sociedade. É por isso que eu falei sobre o movimento LGBTQIA+. É um movimento novo de hoje? Não. Homossexualidade já existia há muito tempo. Eu preciso apenas ressignificar esses conceitos e colocar como padrão, ok? Olha para você ver que é importante. Eu ressignifico conceitos já existentes, tá bom? Olha para você ver o terceiro item. A dimensão pedagógica no processo político. Tudo está envolvido a política. É por isso que às vezes há uma crítica, irmão, eu não gosto de política, a igreja não pode se envolver com política. Não podemos ser fatalistas em dizer que só porque Jesus vai voltar, a igreja não precisa de se envolver com política porque Jesus vai voltar. Não! Nós não podemos ser fatalistas nesse ponto. A igreja precisa de se movimentar de maneira espiritual, social e política. Assim aconteceu no passado, assim acontece hoje. Negligenciar a política é a igreja negligenciar as estruturas básicas para uma sociedade justa e eficaz. Estamos negligenciando o ID e a ação de Jesus, aquilo que ele nos mandou. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, tá bom? Então vamos lá. Nessa ideia da dimensão pedagógica, no conceito, no processo político, o uso pedagógico da cultura a favor da ideologia, ou seja, a dominação cultural, existiria quando, olha para você ver, o consenso cultural fosse alcançado. Então, dentro da ideia da pedagogia da cultura, eu vou favorecer as ideologias. E essa dominação cultural só vai acontecer a partir do senso ou do consenso cultural que fosse alavancado e todos começassem a pensar e a falar a mesma coisa. Terceiro ponto de Antônio Gramsci. Olha o que está acontecendo hoje. Ideologia de gênero, a homossexualidade, temas como a banalização do divórcio, a heterossexualidade, a monogamia, o casamento. Quando todo mundo começar a falar que isso não tem sentido e que nós precisamos de uma nova sociedade, não baseado mais em conceitos religiosos, mas em padrões sociais estabelecidos por homens como Antônio Gramsci, Karl Marx e Friedrich Engels, nós vamos ter uma sociedade perfeita. É um construto da sociedade, é uma reconstrução, é dar novos sentidos a essa sociedade. Olha o perigo que nós estamos lidando. Então tem partidos de esquerda no nosso Brasil que tratam desse assunto e citam de forma pomposa o nome de Antônio Gramsci.
ok? Então, quando as pessoas começarem a pensar e a falar, isso você já vê nas faculdades federais, você já vê nos cursos de filosofia, você já vê nos cursos de história, você já vê nos cursos de sociologia, você já vê nos cursos de pedagogia, você já vê em vários cursos o materialismo filosófico de Karl Marx embutido de maneira sórdida, ok? Sutileza. Aqui o autor vai falar também, aqui no terceiro ponto, a importância da intelectualidade orgânica, ou seja, fala do sujeito, encarregado de disseminar o sujeito individual e até mesmo inflamar suas ideias e valores na cultura. Ou seja, quando eu falo da importância da intelectual orgânica, é aquela pessoa militante, que o autor citou aqui, militante com as ideias marxistas, com as ideias de Antônio Gramsci e que vão disseminar e vão inflamar essas ideias e vão causar alvoroço na sociedade, no meio evangélico, nas escolas, nas academias, ou seja, nas universidades. São pessoas que vão inflamar esse contexto. E daí nós temos esses indivíduos dentro da igreja, nós temos esses indivíduos em partidos políticos, nós temos esses indivíduos dentro da escola, dentro da mídia militante, que não precisa nem falar o nome, né? Dentro da imprensa e dentro da literatura. Então você vê, tudo o que está acontecendo hoje é reflexo de um pensamento marxista, de revolução social, ok? E para começar a dar o final dos nortes aqui, olha para você ver que interessante. Acompanhe comigo. Nas últimas décadas, o Brasil passou por uma forte doutrinação marxista. O patrono da nossa educação brasileira é nada mais, nada menos do que Paulo Freire. Quem que é Paulo Freire? Paulo Freire é um ardoroso seguidor da filosofia gramsciana, ou seja, de Antônio Gramsci. É por isso que muitas das vezes os conservadores são chamados de fascistas, sabia por quê? Porque Antônio Gramsci viveu no período do fascismo na Itália. E como ele apregoava e escrevia e falava contra o fascismo, todo mundo hoje que fala que é conservador, as pessoas de esquerda, de centro-esquerda e progressistas, nos chamam, nós cristãos, ou pessoas da área política da direita, de fascistas, tá? Por causa de Antônio Gramsci, que estava direto ali na Itália, num contexto do fascismo. Então você vai ver que o educador Paulo Freire imprimiu na cultura brasileira a cosmovisão do pensador italiano Antônio Gramsci. As propostas pedagógicas que orientam os currículos escolares a adotarem bandeiras marxistas. As universidades federais estão cheias de alunos marxistas. As nossas escolas públicas estão sendo doutrinadas por professores marxistas. Você que é professor cristão, que trabalha na rede pública ou privada, em alguns ambientes, ou numa faculdade, vai saber muito bem o que eu estou falando. A pressão que é quando você bate de frente com esse sistema marxista de revolução cultural. Tá? Então você vai ver que a defesa do movimento feminista, a liberação do aborto, a ideologia de gênero, a liberação das drogas, você viu aí uma cantora famosa apoiando, né, a liberação das drogas. Aí depois, com uma roupinha toda decente, né, porque não é assim que ela se veste, ela vai numa famosa faculdade ao qual a contrata para falar de educação. Que ironia do destino, né? Você, quando tem a sua opinião sobre determinados assuntos, como, por exemplo, a homossexualidade, você é taxado de homofóbico. Não é porque você é homofóbico, você tem o direito de pensar como cristão,
você tem a Bíblia como regra de fé. Mas como eu falei, como as pessoas ficam afirmando e confirmando que você é homofóbico, a ideia é que todo mundo é homofóbico. Mas não, você está apenas expressando as suas convicções doutrinárias dentro da Bíblia. Então você vai ver que essas ideologias passam pelos ensinos fundamentais, pelo ensino superior, passa pelos tribunais e também pelas igrejas. A teologia da libertação é um exemplo disso, de uma ideia marxista, ligado à ideia da matéria, ligado também a questões sociais, tá bom? Então hoje aqui nós terminamos esse vídeo, passou um pouquinho aí, mas é um conteúdo muito bom para que depois você possa analisar e absorver alguma coisa de bom, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família e que possamos nos encontrar em mais um vídeo, se Deus assim permitir. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima em nome de Jesus.